Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença. Bem-vindos a mais um Inclusivamente. O meu nome é João Gaspar e sou responsável pelo Departamento de Comunicação da Fundação Liga, uma organização com 68 anos de trabalho pela dignidade da condição humana. E porque acreditamos que pequenas gotas no charco produzem grandes ondas de mudança por um mundo mais diverso, inclusivo e plural, tenho aqui comigo a Mafalda Ribeiro, que usa o sorriso como mecanismo de transformação. Olá Mafalda, seja bem-vinda. Olá, bom dia João. Mafalda, as imagens podem ser um bom desafio de reflexão para sentirmos a vivência de outras peles. Hoje estamos a conversar numa mesa, a da rádio, mas mais do que um objeto em si, sei que é a sua palavra preferida. Porquê? Acho que, primeiro, eu confesso que sou um bocadinho camaleónica com as palavras. Okay. Ou seja, esta coisa de... Ainda esta semana alguém me perguntava assim, Mafalda, se tivesses que dizer o filme da tua vida, a música da tua vida, usar a palavra favorita, é assim uma coisa, não é, tipo, que é muito redutora, acaba por ser um bocadinho redutora. Mas eu acho que, ou seja, então eu vou tendo várias, não é? É um bocadinho como nós também, quando éramos mais crianças, tínhamos aquela coisa da amizade. E nós, quando falamos aqui da pessoa humana, como o João disse e como também este podcast fala, nós temos que falar essencialmente de relações, de dependências, de interdependências e de amizade também. E nós, quando éramos miúdos, se bem se lembram, de vocês, ouvintes, era aquela coisa do... Parecia que a vida corria melhor se nós tínhamos um melhor amigo. Para ver se só tínhamos um melhor amigo. Então estas coisas às vezes também, à medida que vamos crescendo, uns mais do que outros, não é? Porque eu tenho 97 centímetros, mas vão fazendo um bocadinho pensar. Mas acho que é mais porque eu acredito que a vida só faz sentido se nós vivermos continuamente gratos por aquilo que somos. Nós estamos constantemente a ser empurrados ou a sermos iludidos de que nós somos aquilo que fazemos. E eu acho que nós acabamos por espelhar para os outros e eles acabam por ler quem nós somos, não só com as conversas bonitas ou feias que possamos dizer, não com aquilo que dizemos, por exemplo, numa entrevista de um podcast ou no que escrevemos numa rede social, mas essencialmente é no ser que isto vai efetivamente transparecer quem somos. E portanto eu acho que eu sou muito grata por ter a consciência de quem eu sou na minha pele, ainda que eu saiba que estou muitas vezes rotulada, porque a minha condição, que eu acredito que não me define, mas ao mesmo tempo também não foi algo que me aconteceu e que vai trazer uma mudança de grave e drástica na minha existência, mas é esta existência tal e qual como eu sou, e neste caso uma pessoa com deficiência, com uma doença rara, e portanto com todas as minhas características, fazem de mim a Mafalda que eu sou, e eu sou muito grata por isso, não queria ser outra pessoa. Mas no fundo a mesa daquilo que eu ouvi da Mafalda em outros programas deste género foi a palavra escolhida porque estamos todos na mesma perspectiva, estamos todos a olhar, estamos todos no mesmo prisma, digamos assim, de observação e de vida, e também porque é local de partilha, não é? Sim. Eu acho que nós, muitas vezes, acabamos sempre por olhar para a nossa embalagem. Eu estou sempre a dizer, e eu brinco muito comigo e com as palavras, e sou a primeira a gozar comigo. E acho que nós também já chegamos a um patamar em que queremos tanto levar a vida a sério, por um lado, que nos melindramos constantemente. Lá estou eu, outra vez a falar das redes sociais. As redes sociais têm uma coisa muito boa, não é? E nós, aqui, neste espacinho que nós temos agora, eu sei que vocês já receberam outros convidados, pessoas que fazem trabalhos incríveis e efetivamente que usam as redes sociais como uma ferramenta de militância e um ativismo que é saudável e que tem que existir, porque efetivamente nós sabemos que o preconceito existe e ele precisa de ser efetivamente extinguido e portanto nós temos que usar tudo o que temos ao nosso alcance e eu acho que as redes sociais são como, se calhar, como um cartaz de uma manifestação como um jornal de uma crónica de opinião como uma ida sei lá, ao Parlamento numa intervenção pública também
Ainda assim, acho é que nós estamos a chegar a um ponto em que, com as perspectivas todas que os outros têm sobre nós e com a nossa dificuldade de termos segurança, autoestima e em quem somos, então às vezes é um bocadinho aquela coisa do, está a perceber aquela militância ou aquele ativismo, quase um bocadinho, os outros vão dizendo coisas, nós vamos lendo os comentários dos outros e às tantas já não sabemos em quem é que acreditar. Acreditamos mesmo em nós e no que estamos cá a fazer ou naquilo que os outros querem ver de nós. E infelizmente nós vivemos numa sociedade em que mesmo as crianças na escola, elas, o bullying que elas têm que atravessar, eu sei que aqui estou a misturar muitos conceitos, mas eles que o João entendam onde é que eu quero chegar e portanto literalmente o que acontece, eu sinto isto, eu hoje tenho 40 anos e vou muitas vezes às escolas, por exemplo, e falo com crianças e acho que quando nós entramos neste registro, as pessoas, os miúdos não estão sensibilizados para a diferença. Não estão porque nós trazemos um peso gigante à diferença. E se vamos colocar a diferença como um sinal igualitário de deficiência, né? Então, se calhar, diferentes somos todos, porque somos, não há uma pessoa igual à outra, e se calhar deficientes também somos todos. Ou pessoas com deficiência, porque todos nós temos uma deficiência em alguma questão da nossa vida, né? Nós não conseguimos ser super-heróis e fazer tudo e mais alguma coisa sem qualquer patamar de alguma incapacidade. Sim, sim, não, eu concordo. Até mesmo no nosso serviço, que é a OED, a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência, nós dizemos muitas vezes que o trabalho, para uma pessoa que possa não ter nenhuma deficiência definida, não é? Acaba por também não ser algo que nós nos podemos enquadrar em qualquer função, não é? Portanto, eu se calhar não consigo fazer ou trabalhar em alguns departamentos e operar em algumas funções por características pessoais que eu possa ter, tal como uma pessoa com deficiência também terá que se enquadrar de acordo com o seu melhor perfil. E eu penso que a Mafalda também está a dizer isso, não é? Todos nós, para determinados contextos, temos maiores ou menores dificuldades de conseguir atuar e agir e e tirar o melhor partido de nós, não é? Sim, eu acho que muitas vezes nós vamos ou vamos acreditando que os outros vão nos definindo entre fraco e forte, não é? A grande e pequeno, com esta perspectiva da capacidade ou da incapacidade. E isto é que é assustador e tem que ser, efetivamente, tem que se acabar para quando vamos educar crianças, quando vamos sensibilizá-las, quando vamos falar destas questões, elas entenderem, eu aqui não preciso só de estar a sublinhar, apesar de estarmos neste espaço, a deficiência, falamos de saúde mental, é igual, não é? Eu vou dar um exemplo que é muito parvo e ao mesmo tempo muito mais comum a todos nós. Porque o que às vezes acontece é quando vamos fazer de conta que existe alguém que agora está a ouvir o nosso podcast e diz, que lindos, eles estão a falar muito bem, mas eu não consigo empatizar porque eu não sei o que é ter uma deficiência. E muitas vezes dizem-me isto, nas palestras, nas formações, pois isto é tudo muito giro, mas eu nunca me sentei numa cadeira de rodas, eu não sei o que é partir um osso, a Mafalda já partiu mais de 100, como é que é? Não é? Então, eu entendo, né? Eu também se calhar, hoje em dia, uma Mafalda, por mais que eu me esforce, o meu lado empático e a minha compreensão, por exemplo, do mundo da cegueira, vai ficar sempre aquém, anos-luz, daquilo que um verdadeiro cego vive, não é? Porque não sei. Agora, o que nós também não nos podemos esquecer e eu estou sempre a dizer, é desligar o complicómetro e tentar olhar para o outro como um ser, como um semelhante igual a nós. E eu acho que é isso que nos faz falta. Exemplo, eu vivo sozinha há 12 anos, ok, eu tenho uma deficiência, eu tenho amigas minhas que vivem sozinhas e não cozinham, porque odeiam cozinhar. Porque odeiam, que nem gostam, não experimentam, acham aquilo uma perda de tempo e viva o facto de vivermos numa era em que existe uma coisa chamada Uber Eats, e já estou a passar a publicidade que eles não nos pagam, mas só para dizer isto, não é? Portanto, eu, por exemplo, Mafalda, não é? Que tenho uma fragilidade grande nos membros superiores, que não tenho uma destreza grande. Portanto, eu não consigo, é a mesma frase, não é? Eu não consigo e eu não posso cozinhar. E se eu me focar nos verbos consigo e posso, eu vou pensar, fogo, sou uma mulher de porcaria, não é? Tipo, vir sozinha e preciso de pelo de não sei o quê porque não consigo cozinhar. E depois tenho alguém, que é uma amiga minha, que é uma mulher que não tem qualquer questão física ou motora, que diz, olha, eu consigo e eu quero, eu consigo e eu posso e eu não quero. Tal e qual. Não é? E o nosso quer naquela, pronto, aquilo é que é empoderamento, não é? Ou seja,
isto tudo é um bocadinho aquilo que estamos sempre a falar, que é a nossa cabeça comanda tudo. E nós precisamos mesmo mudar a maneira como pensamos, como acusamos os outros, como olhamos os outros e como olhamos primeiro para nós próprios. Acho que é um bocadinho por aí. No fundo, também é uma questão de prisma, não é? E eu vi que define a sua vida também como uma ode de improbabilidades. E eu queria perguntar se nestes 40 anos quais foram as maiores improbabilidades que enfrentou e que tornou probabilidades não só para si, mas também para outras pessoas. Eu acho que quando eu brinco com a história de que eu sou uma ode às improbabilidades, tem muito a ver com a primeira probabilidade, é porque, de facto, eu tenho uma doença rara e a minha doença, a osteogénese imperfeita, que os brasileiros chamam os ossos de vidro, e eu, como sou uma pessoa com classe, digo que tenho ossos de cristal, mas efetivamente é uma doença que se caracteriza por falta de cálcio nos ossos. Os meus ossos são altamente quebradiços, eu já me parti mais de 100 vezes, portanto tenho um grande historial de hospitais, põe gesso, tira gesso, porque depois o gesso é pesado, depois basicamente as minhas fraturas têm mesmo que ser solidificadas, como eu costumo dizer, um bocadinho por quase intuição, por muita paciência, porque eu tenho que estar quieta e quase ao Deus dará, porque efetivamente eu não posso levar um tratamento hospitalar como os vão se tiver agora uma fratura. Não posso ser operada, portanto há uma série de questões que fazem com que o quê? Que à medida que eu fico sendo, os meus ossos, para além de serem mais curtos, foram deformando porque o osso não cola e não direito como o osso normal neste caso. E então, tirando a anatomia à parte, o que é que acontece? Nessa perspectiva, e estamos aqui a falar de há 40 anos, a minha vida era efetivamente, e foi, para quem olha para isto, uma perspectiva de fora para dentro, uma improbabilidade, ou seja, quase um milagre. Porque um bebê com as minhas características e com a deficiência que eu trazia, efetivamente, aquilo que estava estudado pela ciência, não íamos ao Google, porque não existia naquela altura, mas o que os médicos diziam, efetivamente, é que existiam 3 ou 4 casos nos Estados Unidos com uma explicação de que a criança, portanto, aguentou até à idade pré-escolar. Eram os únicos casos, portanto, vivos que existiam. E, além disso, a maioria deles, o comum, era, os ossos eram tão frágeis que, ao longo da gestação na própria barriga da mãe, portanto, a fragilidade era tal que o bebê nem sequer estava a vingar uma gestação completa. Portanto, haviam abortos espontâneos e o normal seria eu morrer ou durante a gestação da minha mãe ou, efetivamente, no parto. E isso não aconteceu. E, portanto, como não aconteceu, a primeira improbabilidade vencida, e se bem que nós brincamos, não é? Que a primeira improbabilidade vencida foi o meu espermatozoide que rebentou o óvulo. Então, é todos nós. Nós todos somos uma oda, uma improbabilidade. E um milagre, não é? Mas a segunda foi efetivamente essa. Agora, na pergunta que me faz no dia a dia, eu acho que quando eu brinco com as palavras nesta perspectiva quase poética das improbabilidades, é exatamente por isso. É quando nós fazemos um diagnóstico que é tão redutor, não é? Deram-me um diagnóstico e um prognóstico. Na altura a minha família era muito, muito conservadora e tradicionalista católica, chamaram logo um padre para batizar e para me dar a extrema-unção, porque eu já ia despachada lá para cima, porque supostamente já ia morrer. E portanto, nestas coisas que eu hoje, na idade adulta, olho e compreendo, já não faria e nem sequer penso desta maneira, mas entendo que efetivamente é quase aquela coisa de que parece que nós estamos quase a fintar, né? Obstáculo, obstáculo, obstáculo. Se bem que eu também não olho para a minha vida hoje em dia como Mafalda, e o João sabe, né? Esta coisa da deficiência, trazemos logo estes chavões é uma inspiração. Ela ultrapassa os obstáculos, é um exemplo de vida. Primeiro, assim, eu não ultrapasso os obstáculos, eu atravesso-os. Se eu os ultrapassar, significa que eu estava a fintá-los. Estava a passar por cima, a passar por baixo, não é? E não é isso, eu tenho que os viver. Não é? Obviamente, eu tenho que os atravessar. Os obstáculos, se não tivessem lá, dava mais jeito. Eu aqui estou a falar das escadas, da falta de entendimento das pessoas, do preconceito. Portanto, que ia mais da minha vida não era um fintar ou um ultrapassar obstáculos, se calhar se eles não existissem, eu não tinha, a minha vida, eu não era exemplo nenhum, né? Era só uma pessoa normal com uma condição
diferente, que não ando e que sou mais pequena e tudo mais. Agora, olhar assim para o todo, e quando se fala de estudar, o mercado de trabalho, eu acho que a grande conquista, que eu também não sou nada materialista, mas que eu acho que foi mesmo uma improbabilidade total e que eu sinto que fui mesmo contra, efetivamente, até a minha própria família, que sempre acreditou em mim, mas disse, tu se calhar agora estás a abusar. Foi quando eu disse, aos 26 anos, 25, eu já estava a trabalhar, portanto eu trabalhei 8 anos num meio organizacional, numa empresa de ambiente, tirei jornalismo, saí da faculdade, ainda estava no último ano da faculdade e fiz aqui aquela coisa do, já eu adorei a faculdade, mas para mim assim, a licenciatura era 4 anos, eu fiz 3 e aquilo já parecia 4, já estava farta daquilo, só queria fazer os exames, e para mim eu queria aquela coisa quase do estatuto, né? Porque a gente hoje brinca, e hoje eu sou porta-voz desta coisa dos rótulos, mas depois eu também ponho os rótulos em mim, e eu queria ser trabalhadora estudante, porque aquilo empoderava-me. Então eu entrava às 8 em Benfica na faculdade, fazia a manhã toda na faculdade e depois entrava ali ao pé do Parque das Nações, na Valor Sul, uma empresa de ambiente, e trabalhei lá há 8 anos. Portanto, eu que nunca me passou pela cabeça o ambiente corporativo, tive 8 anos a trabalhar em comunicação lá. E fazia outras coisas, em jornalismo, mas tudo muito pontual e, portanto, não era isso que me dava o ordenado no final do mês. E nessa altura eu decidi, eu quero ir viver sozinha, e ficou toda a gente louca, tipo, não é que é possível. E, portanto, eu acho que nesta coisa da improbabilidade, ou de eu quase que me desafiar a mim própria, acho que é um bocadinho isso, acho que dentro daquilo que ainda hoje são as minhas, as questões que eu tenho que lidar, não é? Eu não conduzo, portanto há uma série de coisas que eu ainda sei que tenho que estar dependente de terceiros, mas ainda assim eu acho que a maior improbabilidade, que as pessoas dizem, a tua maior conquista, não foi comprar uma Louis Vuitton, foi mesmo comprar a minha casa aos 27, acho que foi isso. Resgatando aqui um bocadinho o tema que começou da infância, nomeadamente o trabalho que faz nas escolas, mas agora queria ir à sua infância, que para todos nós é um período de aprendizagem cultural, não é? Da vida como seremos seres humanos, e que aqui os pais têm um papel muito preponderante enquanto agentes de socialização. Já falou aqui dos seus pais, que eram conservadores e tradicionais, mas acha que a forma como eles formataram e educaram para exercer o seu direito de cidadã enquanto uma pessoa com deficiência fez a diferença, ou foi um processo que a Mafalda se foi autoconstruindo? Não, eu primeiro, deixe-me só aqui voltar um bocadinho atrás, eu só quis brincar com esta questão do tradicionalismo e do conservadorismo, pela aquela questão que aquilo era o que se fazia antigamente, e efetivamente, e aqui numa perspectiva específica, até era mais a minha avó do que propriamente os meus pais. A minha mãe tinha acordado de uma cesariana, não sabia muito bem o que é que lhe estava a acontecer, o meu pai chegou lá e já tinha acontecido, ninguém o avisou, aliás, ele conseguiu escolher o meu nome e pouco mais, mas é exatamente por eu ter nascido, há pouco tempo um amigo meu dizia, Mafalda, tu nasceste no lugar certo. E eu acho que isso é o que faz falta a muitas crianças e muitos adolescentes que andam à procura da sua identidade, de sentirem sempre que não são pertença e depois andam à procura de onde é que pertencem mais para a frente nas outras coisas, não é? Nos grupos dos amigos, e depois às vezes vão por caminhos que efetivamente não são propriamente os melhores. Eu acho que, claro que naquela altura não tinha esta consciência que tenho hoje, ou lucidez lá, mas sim, nasci no lugar certo. Primeiro porque os meus pais me desejaram muito, depois porque efetivamente o sonho deles morreu, não é? Porque como nós sabemos, muitos pais de crianças com deficiência, isto é uma coisa que eu faço questão de dizer aqui, acho que eu falo muito também com pais muitas vezes, eu não sei o que é ser mãe, mas sei o que é ser filha. E posso dizer que um pai e uma mãe que efetivamente fazem uma gestação e recebem um diagnóstico e que resolvem viver o diagnóstico avante, e efetivamente amar aquela criança. Pronto, é o meu filho, eu tenho que o amar. Mas efetivamente os pais precisam cada vez mais de ser acompanhados, não só quando se descobre depois efetivamente qual é a deficiência da criança, vem logo aquela equipa multidisciplinar, não é? Os terapeutas, os não sei quê, e entender como é que podemos dar uma melhor qualidade de vida e viver com aquilo que nos aconteceu. E esquecemos, e tanto focamos-nos neste caso,
na criança que já nasceu ou que vem aí. E esquecemos-nos dos pais. Os pais precisam efetivamente fazer uma coisa que se chama um acompanhamento do luto. E as pessoas ficam todas muito chocadas quando eu digo isto. Luto de Mas precisam expectativas, não mesmo é? exatamente, os pais precisam de um acompanhamento psicológico logo para tratarem o luto do sonho que eles tinham. O que eles tinham sonhado, as expectativas para uma criança, a criança pode não ser menor do que aquilo que eles imaginavam, muitas vezes, exatamente, superam todas as expectativas, mas efetivamente há aqui uma coisa que tem que acontecer. Os meus pais, há 40 anos, como deve calcular, não tinham qualquer apoio psicológico, e não só aceitaram a filha que lhes calhou, como me amaram, me transformaram nesta pessoa que eu sou hoje, e esta palavra que o João usou da formatação, pelo contrário, eu sou a pessoa mais desformatada que você pode conhecer por causa dos meus pais. O meu pai é militar, agora já está reformado, mas era aquela pessoa que ia comigo para os cafés, sentava-me em cima do balcão, aquelas coisas que as crianças faziam, por exemplo, e imagina, você vai com o seu filho ou com o seu sobrinho ao café e senta em cima do balcão e depois as crianças acham muita graça aquela coisa do deitar o café do pai, né, meter o açúcar e mexer, e eu não era diferente. Só que imagine, uma criança com 1 ano ou 2, você não vai deixá-la no balcão e deixá-la lá e depois vai à sua vida. Ou, por exemplo, vai, sei lá, vai à casa de banho. Eu já tinha 4 ou 5 anos, mas à vista de toda a gente, eu parecia que tinha um ano, porque eu era muito mais pequenina. Então o meu pai fazia estas coisas quase, que eu hoje já rio-me com ele e digo, tu já eras um Bruno Nogueira de antigamente, quase o humor negro. O meu pai chegava ao café, sentava-me em cima do balcão, eu falava, como eu era igual ao que eu sou hoje. Era preciso ligar-me o botão para eu estar calada. Eu falava, não sei o quê, e benecia o café, e fazia toda uma festa, e depois ele dizia assim, o café cheio de gente, e ele dizia assim, pronto, agora o pai vai ali à casa de banho, não saias daí, está bem? Ou tipo, não te mexas. E as pessoas no café levantavam-se todas do tipo, este homem é maluco, deixa um bebê aqui. Claro que eles achavam que eu tinha 1 ano, eu já tinha 5, pai. Então estas coisas quase enganar as pessoas. Os meus amigos aprenderam com os meus pais, porque eu costumo dizer que não há ninguém que tente ou que ouse olhar para mim de forma diferente, fazer bullying ou gozar comigo, não dá, porque os meus amigos fazem isso tudo melhor que eles, todos. Os meus verdadeiros amigos trataram todas as questões, ou seja, posso me dar um curso de como é que os desconhecidos me podiam tratar. Eu já estou completamente à vontade para isso. Portanto, este desenvolvimento pessoal que as pessoas hoje falam, será que a Mafalda fez uma terapia, um grande curso intensivo de coaching? Não precisei de nada disso, porque efetivamente a minha mão de obra, que foi muito mais barata, garanto que não tive que pagar nada, foi mesmo os meus pais, a minha família e os meus amigos. Portanto, acho que esta normalidade, esta banalização, mas principalmente ajudaram numa coisa. E aqui deixo-me outra vez, eu há bocado falava lá atrás, dos super-heróis e das inspirações. Os meus amigos mostram-me todos os dias que sim, que eu tenho uma condição, e isso não me inferioriza, mas também não me superioriza. E eu acho que às vezes o que acontece é as famílias e os amigos das pessoas com deficiência querem tanto que eles se sintam bem e pertença que transformam a pessoa como a última bolacha do pacote. E, portanto, os meus amigos estão constantemente a dizer que eu sou igual a eles. E esse igual naquilo que são as minhas diferenças, mas efetivamente numa igualdade de oportunidades, numa igualdade de acesso às coisas. É claro que depois temos coisas aqui que pela lei dão algumas vantagens, não é? Não estar em filas, poder estacionar o carro quando não está lá ninguém indevidamente num lugar para pessoas com deficiência, mas estou aqui a brincar, obviamente, com questões que nós sabemos que são só pormenores. Agora, efetivamente, eu acho que esta consciência e quase psicologia também que tem que existir nas pessoas com deficiência, porque nós estamos sempre constantemente a dizer os outros precisam de ser educados para lidar com a pessoa com deficiência nos seus direitos e deveres. Mas eu acho que a pessoa com deficiência, se é uma pessoa, bem, nós temos este preciosismo com a língua. Então eu sinto é que nesta questão do formatado e desformatado, nós às vezes temos esta preocupação enquanto sociedade, não é? Quando estamos a trabalhar as pessoas com deficiência. E a minha área, eu trabalho efetivamente como consultora de inclusão para as pessoas com deficiência, eu falava há bocado que vou às escolas, isto numa perspectiva também muito mais individualizada do que eu faço,
mas há 2 anos eu sou consultora do grupo Jerónimo Martins e, portanto, o meu trabalho é efetivamente fazer parte da formação base junto com a nossa equipa técnica dentro portanto, da nossa equipa multidisciplinar de inclusão em todo o grupo, e portanto estamos a falar do retalho, que é assim uma área megalómana da nossa sociedade, mas efetivamente o meu trabalho é sempre junto dos outros colaboradores, portanto das pessoas que não têm qualquer deficiência, para não só entenderem, ressignificarem e acolherem bem esta questão da deficiência e depois de como é que lidam com ela no dia a dia. E portanto nós estamos sempre a achar que esta perspectiva de aquilo que temos que trazer de ferramentas para que a inclusão aconteça, tem que sempre que acontecer com esta vertente, não é pedagógica de a pessoa com deficiência vai ou com técnicos ou ela própria, ajudar os outros que não têm deficiência a lidar com esta perspectiva do acolhimento. E eu acho que nos esquecemos que se estamos aqui a usar o preciosismo da língua, não é? Nós não dizemos pessoas portadoras de deficiência, não dizemos os deficientes, dizemos pessoa com deficiência. Então porquê? Porque antes da deficiência está a pessoa. Então se antes da deficiência está a pessoa, olhamos para a pessoa como um todo. E a pessoa muitas vezes tem questões emocionais, psicológicas, que não têm nada a ver com a questão da própria deficiência em si, não é? Que é cognitiva, ou que é motora, ou que estamos a falar de cegueira, ou surdez, ou whatever. E, portanto, o que eu sinto que às vezes também é desresponsabilidade da própria pessoa com deficiência e da família e dos amigos, é esta perspectiva de que, imagine, eu também não tenho que fazer esse trabalho de consciência emocional. E tem que existir. Porque eu não posso só exigir dos outros e da sociedade que me inclua, eu própria tenho que ter a noção de que isto é um trabalho de equipa, não é? Tem que acontecer para os dois lados. E, portanto, a mim faz muito aquela confusão que a própria sociedade, para fugir ao preconceito negativo, depois endeusa, não é? E transforma as pessoas com deficiência também quase numa espécie de pessoas intocáveis, com uma condescendência maior, quando não, nós só queremos oportunidades iguais dentro, efetivamente, da nossa diferença. Falou das palavras e da importância que têm, e eu acredito que pela sua instrução em jornalismo e também a certificação em storytelling, que mais do que as palavras, as histórias e as boas histórias têm um peso na sua vida. Que papel têm as suas vivências, as histórias que pode partilhar no projeto Sorrir sobre Rodas? Olha, o projeto Sorrir sobre Rodas, eu tinha que lhe dar um nome, né? Porque não é uma empresa, e tentava aqui a contar que, efetivamente, quando eu decidi usar aquilo que, no fundo, eu saí isto aqui numa perspectiva mais profissional, também o meu caminho profissional também nunca foi muito formatado e arrumado. Portanto, eu, como disse, era jornalismo, depois estive a trabalhar numa empresa em comunicação e, a par disso, eu já fazia algumas coisas. Mas tudo numa perspectiva muito honestamente, que eu nunca imaginei isto como um trabalho. Não se falava de, primeiro não se fazia eventos em Portugal, não se fazia, não tínhamos esta perspectiva dos oradores que iam a sítios ou dos formadores. Portanto, quem dava formação eram aquelas coisas muito básicas, quase da formação de formadores, que nós temos que fazer muitas vezes a partir do IFP. Mas, ou coisas muito técnicas, e portanto a minha carreira era toda em comunicação, eu não achava nada de todo que isto era alguma profissão. O que acontecia muitas vezes era que, nesta perspectiva, eu em 2008 lancei o meu primeiro livro, que era só uma compilação de crónicas que eu tinha no Jornal de Lisboa, que já não existe, e que a última página era portanto, e isto eu acho que também foi um bocadinho uma pedrada no charco, porque normalmente, e o João deve imaginar, as pessoas com deficiência só são chamadas para a agenda mediática, né? Ou os jornais, as revistas, a televisão, quando? No dia 3 de dezembro, né? No dia 3 de dezembro, eu sou aquela pessoa que toda a gente se lembra de mim. E eu perguntava, então, mas e o resto do ano? As pessoas com deficiência não existem. Então, efetivamente, como eu tinha vindo do jornalismo, eu tentei e consegui esse espaço, que era uma crónica de opinião, que era semanal, num jornal em que eu escrevia uma crónica sobre acessibilidade, sobre a questão do capacitismo, sobre essas coisas todas, independentemente de se chamarem ou não isso. Não havia redes sociais, portanto, ainda estávamos todos numa era da informação um bocadinho diferente da que estamos hoje, mas já havia, eu já me sentia um bocadinho quase esta voz
ou esta embaixadora de inclusão, porque pelo menos eu estava a fazer uma coisa diferente, que era, eu escrevia semanalmente, e como o João dizia, o storytelling, portanto, já havia histórias para contar. Porquê? Porque eu estou na rua todos os dias, portanto eu não existo só a 3 de dezembro. E depois o livro, portanto, saiu e nessa altura, por culpa do livro, as pessoas diziam, os meus amigos, que tinham filhos a estudar, diziam, era giro, tu ires à escola do meu filho, falar destas coisas, que isto não se fala. Portanto, isto só para o João perceber que nunca foi uma coisa pensada. Eu vou criar um projeto para, lá, nunca. E, portanto, o que eu comecei a sentir, e as melhores histórias que posso contar do Sorriso sobre Rodas é, efetivamente, mais do que eu ir à procura dos frutos que eu podia colher acerca disto, era eu sentir o feedback que vinha. E o feedback era perceber que as crianças, os adolescentes, não tinham qualquer testemunho, porque bastava não nascerem numa família onde houvesse uma pessoa com deficiência, ou ter um colega, um amigo, e para eles isto era quase um mundo completamente à parte. E eu entendi, não, isto precisa de mudar através de uma coisa que naquela altura não se chamava assim, mas agora é o que mais dizemos, que é o quê? Que é a representatividade, não é? Não tínhamos uma Barbie com deficiência, não tínhamos um Lego com deficiência, não é? Os miúdos precisam disto. Não tínhamos pessoas com deficiência na televisão, não, portanto, nas escolas, e eu senti que o Sorriso sobre Rodas começou um bocadinho muito devagar, quase timidamente, mas depois foi se transformando nisto que eu faço. Há pessoas que confundem e acham, não é? Porque nós em Portugal temos que usar estes nomes que são um bocadinho iguais ou que nos põem em pé de igualdade, se calhar com aquilo que eu chamo de banha da cobra, e as pessoas às vezes dizem um bocado, mas tu dás o quê? Palestras motivacionais, não é? Vou lá, eu consigo, e vocês também, mesmo que não se levantem da cadeira. Obviamente que não, né? Não é isso que eu faço. A minha perspectiva, e quando não estou a fazer formação de um ponto de vista mais corporativo, é exatamente, e usando aquilo que o João disse, eu acho que as histórias de todos nós, não é a minha por estar numa cadeira de rodas, a sua de certeza, a de quem nos está a ouvir, a nossa história, ou o nosso storytelling pessoal, tem um poder gigante. E todas as pessoas têm histórias para contar. E, portanto, dentro daquilo que é o meu storytelling, o que eu faço é adaptá-lo e ir buscar ao baú das memórias, que às vezes não estão assim tão frescas, mas eu faço um esforço por isso, e portanto eu não tenho um guião. Posso-vos dizer que quem me está a ouvir e me quiser chamar ou para uma escola ou para uma empresa, nunca vão ver uma palestra igual a Mafalda. Não existe. Porque eu não gosto de transformar isto, lá está, numa produção de série ou numa questão formatada. Eu todos os dias tenho histórias para contar e efetivamente acho importante no fundo, encaixá-las nas mensagens que as pessoas precisam de ouvir. Às vezes há empresas e equipas que se calhar precisam de trabalhar mais esta questão da interdependência, do trabalho da equipa, desta coisa de que nós efetivamente precisarmos uns dos outros não é uma fraqueza, mas tem que ser olhado com outros olhos. Depois, se calhar, vou a uma escola onde vou falar exatamente ao contrário, vou tentar mostrar aos miúdos que eles precisam de trabalhar a autonomia deles próprios e que, por exemplo, eu própria também tenho que ser autónoma, nem que seja na maneira como decido o que é que vou vestir hoje de manhã, né? Eu tenho que decidir isso. E, portanto, o que eu tento fazer, e é uma coisa que já está a acontecer há alguns anos, e entretanto também já lancei outro livro, e o João até usou algumas metáforas na sua introdução, que se chama Gotas no Charco. Gotas no Charco só está à venda, portanto, através das redes sociais. É procurar o meu nome nas redes e encontra facilmente. Mas, efetivamente, o Gotas foi já também uma compilação das minhas reflexões aí sim já no Instagram, nas redes sociais, porque já existiam. E por causa desta necessidade que eu tenho de não produzir um conteúdo muito específico e pensado e formatado para chegar a um determinado público, mas eu sinto sempre que a comunicação é poder. Mas o que eu tenho ao meu alcance são só as decisões daquilo que eu sou enquanto Mafalda e que o João pode encontrar se me convidar para tomar um café ou jantar. Portanto, o meu livro, a maneira como eu me exponho, as minhas intervenções, as palestras do Sorriso sobre Rodas, são só ferramentas e quase uma ponte de uma extensão daquilo que eu sou. E eu acho que as pessoas só vão entender verdadeiramente o que é isto ser uma pessoa com deficiência em Portugal ou no mundo quando quiserem, estiverem disponíveis para se relacionarem com a pessoa. A deficiência é só um pormenor que vem a seguir.
E que pessoas tem encontrado na entrada das sessões do Sorrir sobre Rodas e que pessoas sente que deixa na saída? Aqui eu não gosto de generalizar, não é? Porque uma coisa são as escolas, outra coisa são as empresas, outra coisa até é o trabalho que eu faço já há 2 anos e o impacto que ele tem, por exemplo, na Jerónimo Martins. Vou dar um exemplo que é muito comum e que eu até uso muitas vezes. Hoje em dia é muito mais fácil nós termos essa perspectiva de feedback, não é? Eu tenho na sala, porque efetivamente na sala eu estou a olhar para as pessoas e estou a ver a cara delas e consigo entender como é que elas se ligam a mim, como é que elas se relacionam com o que eu estou a contar. E depois, muitas vezes, imagino, vamos fazer de conta, aquilo é 45 minutos e depois acaba um coffee break e eu não sou propriamente uma popstar que sai por uma porta dos fundos, não é? Depois eu estou com as pessoas e tomamos café ou conversamos. Às vezes há pessoas que são mais tímidas naquela parte do perguntas e respostas, mas depois querem estar comigo à parte ou sozinhas e contam uma vida toda ou contam-me exemplos incríveis. O que eu não gosto é que as pessoas olhem para mim e fiquem aquela coisa do pronto, a partir de agora, se a Mafalda é assim, eu não me vou queixar, não é? Isso é perigoso. Ou tipo, se a Mafalda vive estas coisas, então significa que eu não, quem sou eu? Eu não tenho problemas. E isso é perigoso e eu tento sempre, lá está, mais uma vez, descentrar-me e esvaziar o meu ego, porque eu não faço o que eu faço para me alimentar, mas como uma ponte de algo que eu acredito que tem que ser passado. E, portanto, aqui é a minha gestão, faço ao feedback. Há alturas em que, por exemplo, quando acontecem coisas um bocadinho mais, sei lá, um bocadinho, não só nas palestras, mas coisas um bocadinho que me trazem uma projeção, às vezes quase um coquetel molotov, de uma grande coisa. Lembram-me perfeitamente que foi assim uma loucura quando eu fui entrevistada do Alta Definição da SIC. Foi assim uma coisa ultra. Podia-se ir à rua, as pessoas estavam doidas. E esta coisa, quase como um tsunami, né, de feedback das pessoas virem a falar comigo, é bom, mas efetivamente eu tenho esta responsabilidade de não olhar para isto como uma coisa ou seja, quase aquela coisa do o que eu faço transforma os outros e depois aquilo que os outros me dizem que viveram com o que aconteceu vai-me transformar em mim. É estúpido, não faz sentido. Agora, o que eu posso dizer é o feedback que tenho, e eu aqui é quase é difícil para mim, porque eu muitas vezes acho que o meu papel é muitas vezes falar para adultos, não é? Porque são os adultos que todos os dias têm essas atitudes mais preconceituosas no trabalho, no trânsito, sei lá, nas finanças, no que quer que seja. São os adultos que estacionam o carro em cima dos passeios, são os adultos que têm café e acham que as pessoas com deficiência não vão ser clientes e, portanto, não vão adaptar o café, portanto, coisas assim, não é? E o que eu quero dizer é que começa a perceber que nós só vamos extinguir os adultos preconceituosos se trabalharmos as crianças e os jovens, porque eles vão ser os adultos da amanhã. Vão ser os decisores, vão ser os opinion makers, vão ser uma série de coisas. Portanto, cada vez mais eu estou mais sensibilizada a trabalhar efetivamente os públicos mais baixos. Por outro, mais baixos em termos de geracionais. Mas, por outro lado, também sinto que eu vou toda contente, cheia de chavões, a falar da inclusão, né? E vou falar da questão da deficiência. E depois percebo que aquilo que é o maior feedback que me dão resume-se tudo a uma palavra: identidade. Os miúdos não sabem o que é que andam cá a fazer. Todos. E, portanto, os dramas que eles têm ao espelho, a imagem, e posso dizer, os feedbacks mais assustadores que eu tive, é eu ir lá toda contente partilhar a minha história e falar de inclusão e até achar que vou ser muito pedagógica e depois acaba uma aula e veio um miúdo de 14 anos dizer: pois, Mafalda, eu passei a semana inteira a pensar em maneiras práticas de como acabar com a minha vida. E depois de ouvir, percebi que se calhar vale a pena, mesmo com todas as imperfeições e diferenças, andar por cá. E isto é de uma responsabilidade, como o João deve imaginar, atroz, não é? Eu não vou ali para acabar com o suicídio, nem com o bullying, nem com a depressão. Mas isto faz-me pensar que quanto mais até as pessoas com deficiência olham para a responsabilidade que têm de ter uma voz ativa,
é muito mais do que pedir aos decisores para transformar um degrau numa rampa. É mostrarmos que todos temos direito a estar na vida, independentemente de sermos todos diferentes uns dos outros. Acho que é um bocadinho isso. Sim, no fundo é esse legado que deixa, não é? O legado de transformar a sua história e também histórias de outras pessoas e de ajudar a que todos nós nos aceitemos como somos e normalizar esta condição humana, que todos nós temos as nossas complexidades, os nossos desafios, porque todos nós somos pessoas, não é? Sim, eu acho que é mesmo a mensagem, porque efetivamente, se nós olharmos mais para a palavra pessoa e menos para a palavra consciência, não é? Tudo ganha uma dimensão diferente. Eu acho que falávamos há bocado da perspectiva e de olhar e das várias leituras que temos. Nós, quando estamos num avião, não é? Eu olho para a Torre Eiffel, quando estou ao pé dela, e ela mostra-me de uma maneira. Quando depois passo por um avião, quando estou sentada num avião e passo por cima dela, vejo a Torre Eiffel mínima, não é? Portanto, então acho que é um bocadinho os preconceitos, os problemas, os desafios têm mesmo que ser olhados por perspectivas diferentes e entendermos que o respeito pela pessoa humana, pela vida que todos temos, pela dádiva e pela oportunidade de estarmos cá, precisa de falar sempre mais alto do que todas as coisas que nós ainda queremos que mude. Acho que é um bocadinho por aí. Obrigado, Mafalda. Acho que foi uma Obrigada, eu. Muito interessante. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Espero que esta conversa tenha deixado muitas sementes de mudança, que possam germinar em ações do nosso dia-a-dia, que talvez seja o maior exercício de diversidade que possamos ter. Obrigado, Mafalda, por este legado de inspiração e por ter aceito o nosso convite. Despeço uma vez mais a mostrar que existe lugar para a diferença e temos encontro marcado para mais conversas com um tema em comum, a inclusão, aqui na Rádio Belém. Obrigado pela sua companhia. Até ao próximo Inclusivamente. Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.